Muito boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui hoje, vendo todo mundo, né, pessoalmente, que prazer estar aqui. O meu nome é Ademir Pereira, eu sou sócio da Advocacia Del Chiaro, proponente desse painel e também moderador aqui da discussão. Realmente muito feliz por estar aqui. Todo mundo está entrando na sala, espero, enquanto todo mundo vai entrando, eu vou aqui introduzindo o nosso painel e apresentando os nossos panelistas. Do meu lado direito, a gente tem aqui o Zeca Berardo, que é sócio do Lefosse, um advogado muito experiente nessa área, trabalhou em vários dos casos importantes do sistema de pagamentos, então é um grande prazer ter aqui ele hoje comigo. Aqui no vídeo, não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que quem está online deve estar vendo já, parece para mim pelo menos, temos aqui o Carlos Ragazzo, que é professor da FGV Direito, foi conselheiro do CAD, foi superintendente geral do CAD, participou também de vários casos, seja na condição de enforcer, seja aí no setor privado, então também excelente ter o Ragazzo conosco. À minha esquerda, temos aqui a Carol Conway, que é diretora de assuntos regulatórios do UOL PagSeguro, uma advogada também super experiente nessa indústria, trabalha diretamente no dia a dia da indústria, conhece muito bem a dinâmica dos players e tem muito a contribuir conosco. E finalmente, e certamente não menos, né, temos aqui o conselheiro do CAD, Sérgio Ravagnani, que está ali hoje em dia, né, nas trincheiras do antitrust, decidindo casos, ajudando a construir os diálogos institucionais. Então, grande prazer ter o conselheiro conosco. O nosso painel trata de concorrência e sistema de pagamentos, passado, presente e futuro. Embora essa ideia de passado, presente e futuro pareça bastante um clichê, né, um título bastante comum, me pareceu bastante oportuno nesse caso específico, porque o sistema de pagamentos tem um passado no antitrust, né, na defesa da concorrência e também em regulação bastante prolífico, né, em que tanto concorrência quanto regulação tiveram um papel bastante importante no desenvolvimento da indústria. Isso também permeia o seu presente, né, hoje tem mudanças regulatórias acontecendo que são muito relevantes e muito possivelmente também permeará o futuro, né? Então, embora clichê, parece ser bastante oportuno e de fato relevante a gente trazer essa discussão. Fazendo um pequeno gancho aqui com o painel anterior, né, por sinal, excelente painel, parabéns para os organizadores, sobre condutas unilaterais, discutindo o enforcement do CAD, etc. Aqui no sistema de pagamentos, acho que existe uma particularidade que todos, acho que talvez vocês concordariam, que existe um número relativamente grande de casos, né, na indústria. Não, é uma das indústrias onde, de fato, a atuação do CAD foi um tanto mais prolífica, né, os casos aconteceram, muitos deles, inclusive, resolvidos com acordos, né, então essa tendência aí que o painel anterior estava identificando de acordos aqui no sistema de pagamentos, acho que eles foram bastante relevantes, né, nos últimos anos. Então, tem tendências importantes para a gente identificar no passado. Então, para concluir aqui essa minha introdução, nessa fala inicial, só queria destacar esse ponto, né? Defesa da concorrência e regulação, no caso do sistema de pagamentos, acho que é muito possível fazer essa constatação de que tiveram um papel relevante nessa indústria, né, nos últimos anos, um papel bastante marcante na indústria, no desenvolvimento da concorrência nessa indústria, e na proliferação que a gente vê hoje, né, acho que hoje tem um ecossistema aí de fintechs, etc., bastante desenvolvido no Brasil, ainda com muito espaço, né, para crescimento. Eu acho que isso, em larga medida, se deve à atuação regulatória e à atuação do CAD, concomitantes e paralelas em alguns momentos, com um papel importante em desenvolver, em fomentar a competição. Então, como eu tinha prometido, a nossa ideia é cobrir aí esses três âmbitos temporais, né? Sair do passado, talvez passar rapidamente pelo presente e aí olhar um pouco para o futuro. Vou, então, começar olhando para o retrovisor, indo para o passado, e aí nada melhor do que contar com a experiência do Ragazzo, né? Que teve ali um papel de destaque no sistema de defesa da concorrência, naquele momento histórico, participou de vários dos casos. E aí, Ragazzo, eu queria conversar com você um pouco sobre quais eram as características, né, do mercado naquele momento histórico que dificultavam a existência de maior concorrência. Acho que no passado existia esse diagnóstico, né, de que existia pouca concorrência no sistema de pagamentos. E aí, quais foram as principais medidas que foram relevantes, sejam do CAD, sejam do BCB, do Banco Central do Brasil, para que tivesse esse unlock de competition, né, para que você abrisse espaço para maior competição?
Obrigado, Ademir. Acho que, primeiro de tudo, dar um alô para o pessoal da mesa que está aí. Tem muito tempo que eu não vejo a Carol ao vivo. Sérgio também, um prazer. Acho que a última vez que a gente se viu deve ter uns 2, 3 anos por aí. E o Zeca, que tem mantido contato comigo via WhatsApp e via vantagem oferida. Que eu sou uma das pessoas que escuta, uma das várias, né, que escutam o dele. Ele não escuta o meu YouTube, mas eu escuto o podcast dele. É um pouco triste você me colocar para falar do passado, porque o que é mais triste, aliás, é eu lembrar disso, né? Porque, na verdade, esse ciclo ele envolve meu período de CEAI e depois, posteriormente, meu período de CAD. Na época, a CEAI fazia vários estudos sobre o mercado de pagamentos. Teve um estudo clássico que depois, na verdade, o primeiro em 2006 e depois eu já no CAD em 2009, acabou dando origem, né, à grande discussão de mudança do setor, do marco regulatório de cartões de pagamento. Em 2009, basicamente, o que se chegou nesse relatório, nesse documento, foi a um diagnóstico de que você tinha 2 perfis de barreiras nesse mercado que precisavam, de alguma maneira, ser endereçadas, seja pelo CAD, seja por alguma medida regulatória. De um lado, você tinha uma barreira tecnológica, porque você tinha falta de interoperabilidade entre, né, as bandeiras e as credenciadoras. Né, o pessoal que não trabalha na área, né, as credenciadoras são o que a gente popularmente chama de maquininhas, né? E o cenário daquela época tinha essa ausência de interoperabilidade, né? As maquininhas elas só registravam, elas só capturavam de uma determinada bandeira. Então você tinha de um lado o Visa, VisaNet e o Mastercard, Redcard. Isso levava a participações que superavam os 90% no mercado de credenciamento à época. Então, só para todo mundo ter isso, as duas juntas. Para um mercado com pouca competição, por conta dessa ausência de interoperabilidade, e também, por outro lado, por conta da ausência de flexibilidade contratual, que existia na época contratos de exclusividade da Visa com a VisaNet e da Mastercard com a Redcard. Na época, durante esse momento desse estudo que foi feito pela CEAI, pela SDE e pelo Banco Central, se fizeram algumas simulações tentando estimar qual seria o efeito, o impacto no mercado se você tivesse credenciadoras independentes, ou seja, não necessariamente em regime de exclusividade com qualquer bandeira. Se chegou à conclusão na época é que sim, elas seriam rentáveis e que faria sentido você começar um movimento de abertura desse sistema, né? Você pudesse ter credenciadoras que começassem a capturar e liquidar para todas as bandeiras, não ficassem restritas a uma só. E isso, enfim, acabou se desenvolvendo num caso que virou um caso famoso, chamado Visa-VisaNet, em 2009, salvo engano, que terminou por acordo. Isso deve ter sido talvez a pedra fundamental dos casos de meio de pagamento no CAD, o primeiro relevante, né, que acabou com o regime de exclusividade entre os dois, né, entre a bandeira Visa e a credenciadora VisaNet. O interessante disso, esse empurrão, teve uma discussão concorrencial à época muito relevante, e quem enfim, participou do caso à época vai lembrar, que é como é que um contrato de exclusividade ele fica anticompetitivo ao longo do tempo. Normalmente a gente está acostumado a ver condutas unilaterais, eu estava também assistindo o painel anterior, quando ele já nasce, né, anticompetitivo, ele já nasce ilícito. As pessoas têm uma ideia mais clara com relação a situações dessa. Esse, ao longo do tempo, o contrato de exclusividade, ele teve a sua função. Né? A exclusividade, em alguma medida, ela funcionava como forma de você fomentar o desenvolvimento da troca do cash, né, pelo modelo de cartão. Mas, enfim, os estudos foram relativamente claros em relação a isso, né? Dentro daquele determinado limite, esse modelo de eficiência já estava muito no passado e você já estava dentro de uma dinâmica de muitos efeitos negativos para o mercado. Tanto é assim que são vários os estudos nessa direção, você teve redução das tarifas envolvidas, né? Você tem várias taxas no serviço de pagamento, mas, em particular, a MDR teria reduzido após essa quebra de exclusividade. E hoje o cenário é de muita competição, né? Não só você teve uma redução nos market shares, você tem aí um grupo que corresponde a 20%, 30% de credenciadoras que são novas, entre aspas, né? E crescendo esse mercado, se desenvolvendo esse mercado, e trazendo essa pressão competitiva em tarifa para o lojista, para o estabelecimento. Então, na sequência, logo em 2013, né, você teve a lei, que regulou o meio de pagamento, e o que é interessante é que algumas questões básicas da lei, elas são importantes até hoje, né? Porque, no final das contas, ela estabelece, né, não só um requisito concorrencial, mas também regulatório de interoperabilidade, de antidiscriminação, e ela cria a conta de pagamento, né?
que é um dos principais fatores que, de alguma forma, torna as empresas de pagamento um pouco menos dependentes, né, ou menos dependentes das instituições financeiras, né, fazendo com que todo o regime de competição funcione de uma maneira mais efetiva. Como medida à época que acabou evoluindo, isso chegou hoje, mas isso a gente pode falar mais para frente, tem também a questão do registro de recebíveis, né, que basicamente entrou em vigor esse ano. Mas, assim, todo esse ciclo, Ademir, o que é interessante falar para o pessoal que está assistindo a gente, ele foi um ciclo que acabou se alternando entre CADE e os órgãos reguladores, né? Em alguma medida, quando depois teve um novo ciclo, que é um pouco talvez o que a gente vai continuar a discutir, né, quando o Zeca for falar, foram os casos que, em alguma medida, o CADE serviu como primeiro foco de enforcement, né, para essas obrigações de antidiscriminação e de interoperabilidade. Mas você tem no mercado de pagamentos, e é assim no mundo inteiro, tá? Não é uma novidade, não é uma peculiaridade, não é uma jabuticaba brasileira. Você tem essa oscilação de caminhos que partem de alguns lados. Você tem drivers de enforcement concorrencial pelos órgãos regulatórios e também pelos órgãos de defesa da concorrência. E mais para frente, agora recentemente, você também começou a ver os órgãos responsáveis por proteção de dados. Mas isso a gente deixa para daqui a pouco. Deixa o resto do pessoal falar aí. Legal, Ragazzo, obrigado. É interessante esse diagnóstico inicial que você faz, porque no início, na verdade, na metade da década passada, né, lá para 2015, mais ou menos, você tinha uma atuação regulatória do Banco Central importante, né, circulares que vinham aparecendo e que traziam essa expectativa na indústria, mas o CADE, de fato, teve um papel de bastante proeminência naquele momento histórico também de tomar ações de enforcement que usualmente, acho que na maioria dos casos foi resolvida com acordos, etc., que tiveram mudanças significativas no paradigma da indústria. Aí eu queria ouvir um pouco do Zeca esse ponto, né? Assim, olhando para a atuação do CADE especificamente, para os casos de conduta, Zeca, quais são as principais condutas que estavam ali em discussão e que lições a gente tira desses casos, né? Olhando para hoje. Perfeito, Ademir, obrigado. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carol, conselheiro Sérgio, Ragazzo, que está aí à distância. Eu ia dizer que eu estou muito feliz aqui de estar presencialmente com todos vocês e feliz também que o Ragazzo está à distância, mas eu acho que ia ser uma sacaneada desnecessária com ele. A gente pode focar no painel, que é muito mais interessante. Eu vou começar aqui um pouquinho da conversa com uma afirmação que eu acho que é importante nesse caso aqui, diante do tamanho que o escritório está e dos casos que a gente está envolvido. Que o que eu estou falando aqui é opinião minha sobre o passado, tá? Não é opinião de nenhum cliente nosso. E eu acho relevante também começar a conversa aqui. Eu vou fazer algo que eu jamais imaginei que eu fosse fazer, que é citar Belchior. Eu vou dizer que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Quando a gente olha para o histórico de atuação do CADE no setor de meios de pagamento, a gente vê o CADE atacando problemas e gargalos que hoje não existem mais. E o Ragazzo mencionou um aspecto relevante da atuação do CADE no setor, que foi o caso Visa-VisaNet e depois Rede Redcar, que abriram o credenciamento para multi-adquirência, né? O fato de uma só credenciadora aceitar cartões de diversas bandeiras e de diversos emissores. Eu acho que esse é um ponto relevante. Mas antes da gente entrar nos casos, Ademir, eu acho que tem aqui alguns aspectos básicos que a gente precisa retomar. E se a gente tivesse numa apresentação tradicional, nesse momento eu colocaria aqui no slide uma decalcadora de cartão de crédito, né? Que eu acho que é algo que a maioria de vocês aqui que está ouvindo a gente nunca viu, que era aquela maquininha que usava para se fazer o embolso do cartão de crédito e no papel carbono, e esse papel carbono era então enviado pelo estabelecimento até a agência bancária, e aí havia a liquidação da transação, né? O mundo mudou muito quando a gente olha do caso Visa-VisaNet até hoje, não só na regulação e na atuação do CADE de meio de pagamento, mas também na tecnologia. Um elemento da questão da interoperabilidade que às vezes foge à discussão é que as credenciadoras, quando elas surgiram, e VisaNet eu acho que se estabeleceu em 95, elas criavam uma infraestrutura de comunicação. Elas tinham um papel de distribuição, de uma necessidade de criar uma capilaridade de uma infraestrutura que hoje é quase que
impensável você imaginar que tinha que ter uma empresa que ia lá instalar um modem que fazia ligação dedicada para uma central. Hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia você tem uma rede cada vez mais rápida, cada vez com uma cobertura geográfica, uma rede móvel de telefonia celular e acesso à internet, cada vez mais rápida e cada vez mais com uma cobertura maior. Então, esse aspecto da infraestrutura, que até é curioso que os casos eles mencionam muito en passant, mas ele é fundamental para a gente poder entender o que mudou no passado. Os casos que o CAD decidiu, determinando a abertura da exclusividade, a multi-adquirência, eles sim resolveram uma questão importante de interoperabilidade, mas houve uma mudança tecnológica também que ataca alguns pontos que os casos do CAD indicavam, né? E é curioso aqui, eu vou ter que fazer um outro adendo, sem querer tomar mais tempo, mas até ligando um pouquinho com o painel da manhã, a gente tem aqui, tipicamente, sempre o exemplo do mercado de dois lados, né? E, tipicamente, a gente foca na adquirência como o principal elemento de preocupação no setor de meios de pagamento, mas a gente não pode esquecer que o setor de meios de pagamento, ele é formado por múltiplos agentes e um ecossistema que é bastante rico em intersecções e necessidades de fluxo de informações e pagamentos recíprocos. A gente tem de um lado os emissores, eu não vou ficar fazendo aqui o desenho, o Dr. Marcelo Nunes adorava aquele desenho, em que você tem o emissor de um lado, o credenciador de outro e o proprietário da bandeira do arranjo, né, para usar a expressão da lei de 2013, unindo as duas pontas de uma certa forma. Então a gente não pode esquecer que a gente está tratando aqui de um sistema complexo que envolve a interação entre os emissores de cartão de um lado, os adquirentes de outros estabelecimentos e os próprios usuários. E aí a gente põe na conta também um outro aspecto que os casos destacam, de que havia multi-homing, né? Ou seja, a possibilidade de você ter mais de um cartão de crédito do lado do pagador e uma única maquininha do lado do recebedor. Quem é mais velho também vai se lembrar que se queria pagar com cartão Master, vinha uma maquininha. Se queria pagar com cartão Visa, você ia pegar outra maquininha. Então, essas complexidades, elas foram analisadas pelo CAD. A gente tem casos de conduta, né? Visa, VisaNet e Redcard, eles e Mastercard, Redcard são talvez os grandes founding fathers da atuação do CAD no setor de meios de pagamento, mas houve diversas investigações subsequentes que atacaram o que alguns chamam de um problema de verticalização, né? Que é o emissor, o banco emissor do cartão ser dono da adquirência. E por que eu digo que, assim, me parece ser uma terminologia bastante errada, gera um diagnóstico errado e leva a conclusões erradas. Não é uma questão de verticalização, é uma discussão de conglomerado, né? Quando a gente está tratando desse tema, eu sei que talvez seja uma voz dissonante em relação à jurisprudência nesse ponto, mas é um ponto que merece muita atenção. A gente não está falando aqui de um banco vendendo um insumo para uma etapa subsequente da cadeia, né? São múltiplos serviços ofertados por um único agente. E é curioso isso, porque quando a gente olha da perspectiva dos bancos, era de uma certa forma natural haver essa convergência, porque bancos tinham o monopólio de um elemento concorrencial que hoje em dia não existe mais, que era a agência bancária, né? Hoje em dia você não precisa mais de agência para oferecer cartão de crédito. Até tem uma frase curiosa do guia do caderno do CAD do DE, emitido em setembro de 2021, que eu acho que vale a pena a gente repisar aqui, de uma suposta barreira à entrada na emissão de cartões. E a barreira à entrada que o caderno DE identifica nos precedentes é a criação de uma redistribuição. E aí eu vou citar porque é muito bom isso, olhando em retrospecto. Criação de uma rede ampla de agências é essencial para a competitividade na emissão de cartões. Lembrando, né, a gente olha para isso agora, e a gente olha para o outro lado a notícia de que o Nubank está fazendo um IPO que vai valer a mesma coisa que o Itaú. O passado é uma roupa que já não nos serve mais. A gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça, tendo em vista as mudanças tecnológicas que afetaram, né, todo o mercado de meios de pagamento. Acho que para olhar para o futuro a gente deixa para discussão um pouquinho mais à frente, mas quando a gente olha, né, só fechando um pouco o raciocínio sobre os casos importantes do CAD, para além desses outros founding fathers que eu disse, dos casos de conduta envolvendo os meios de pagamento, você tem uma outra série de discussões relacionadas a condutas do tipo discriminação, né? Discriminação em sentido amplo, seja no acesso a um ponto que o Ragazzo tocou também da agenda de recebíveis, que é uma forma de
garantir empréstimo no final das contas, e a gente está falando de crédito, eu acho que a gente vai convergir para uma discussão de crédito no final desse painel, mas a gente tem casos que caminham sempre para uma linha de o dono da infraestrutura está impedindo o acesso a um determinado insumo, né? Seja a agenda de recebíveis, seja o PINPAD, seja ao domicílio bancário, né? Que é um outro aspecto relevante. E eu fico aqui até um pouco envergonhado de ficar soltando um monte de termo técnico aqui, domicílio bancário. Ninguém é obrigado a saber o que é domicílio bancário, né? Mas no meio de pagamento esse foi um tema recorrentemente debatido pelo CAD e que nos casos estão muito bem explorados. Eu acho que, basicamente, a gente tem uma discussão de acesso nos precedentes do CAD, se a gente pode dizer sobre isso, e um problema de acesso que não existe mais, na minha opinião, diante da evolução tecnológica. Eu acho que isso é um ponto que parece extremamente relevante. Do momento em que a agência deixa de ser relevante e o que passa a ser relevante é estar na frente do cliente, no celular ou em qualquer outro aparelho que a gente use para acessar a internet, isso passa a ser muito mais relevante na dinâmica de competição, seja na emissão, seja no credenciamento. Isso para não, né, vamos discutir depois o Pix e outros meios de pagamento que estão surgindo aí no meio do caminho. Legal, obrigado, Zeca. Uma perspectiva interessante essa sua, acho que de fato tem é evidente que a evolução tecnológica pode mudar bastante, vem mudando bastante a dinâmica dessa indústria. De qualquer forma, eu particularmente acho que a discussão sobre acesso que apareceu ali, ela provavelmente continua relevante, e ela vai continuar relevante em casos futuros, né, em que essa é uma indústria que parece se beneficiar bastante de interoperabilidade, de players que estão ali de algum modo se conectando. A gente pode discutir se é vertical ou não, acho que em alguns casos. Então, acho que você tem discussões ali do passado que são importantes, né, em termos de interoperabilidade, que vão continuar informando o futuro, talvez com formas distintas. Por exemplo, você pode ter discussões de maior nuance, né, em que você não tem uma recusa direta de acesso, mas você tem ali nuances importantes a serem discutidas sobre forma de precificação, por exemplo, que podem impactar. Então, acho que esses pontos ainda vão ser vistos. Eu vou quebrar a liturgia aqui, por favor. Vou dar uma provocada. A discussão, claro que é de acesso, mas afinal das contas a discussão é de acesso a crédito, não é mais de meio de pagamento. Eu acho que a gente está discutindo algo que se tornou uma commodity, mas eu vou guardar essa provocação para o final. Não, legal. Não, excelente. Vamos lá, pode quebrar o protocolo à vontade, a gente está aqui para discutir, excelente. Eu queria ouvir um pouco o Ragazzo, então, nesse ponto, né? Eu sou moderador, não posso ficar monopolizando a palavra aqui, né? Do contrário, eu vou ser acusado aqui de, sei lá, discriminação, self-preferencing, né? Algo do tipo. Ragazzo, a gente olhando, agora talvez procurando olhar um pouco para o presente, né? Existem mudanças importantes na dinâmica de concorrência no período recente. O Zeca acabou de apontar algumas, inclusive fomentadas por tecnologia. Mas a gente sabe que existem algumas mudanças bem importantes acontecendo, vindas do regulador, né? Você pode explorar isso um pouco para a gente? Quais são essas mudanças e quais instituições têm um papel mais marcante hoje? Tem muita coisa acontecendo. Infelizmente, eu não tenho uma citação do nível da do Belchior, mas a ideia é tentar voltar mais uma vez para falar um pouquinho de onde que surge, né, o movimento regulatório agora. Se você pegar o relatório do Banco Central 2019, 2020, você vê ele identificando problemas de tarifas bancárias, daí vem toda essa mudança do PIX, né? Você vê problemas no spread, e aí o Zeca tem a sua razão quando ele fala que tem uma migração, né, de discussão um pouco de pagamentos para crédito, né, e isso acaba sendo refletido no principal objetivo que a gente vê no processo de Open Banking aqui no Brasil, tem muita discussão sobre isso, mas quando você olha para o cenário internacional, o Open Banking é relevante tanto para crédito como ele é para pagamentos, né? Ele é relevante para todos os eixos, né, do sistema financeiro, não só para crédito, embora ele seja talvez o mais óbvio, porque é o que todo mundo enxerga, né, uma maior clareza no benefício que vai ser gerado pós a implementação do Open Banking, a gente está no ciclo agora dessa situação. Mas tem muito mais coisa acontecendo. Se for olhar, por exemplo, tem discussão envolvendo lei do câmbio, né, onde você vai ver, por exemplo, o ciclo de pagamentos internacionais, né, formas de você trazer mais competição também para pagamentos internacionais. Tem várias mudanças regulatórias acontecendo. E que talvez seja interessante, e aí talvez até para a gente explorar um pouco o que as outras pessoas do painel acham, é que você tem várias formas de você endereçar o problema. Então, assim, o Zeca está dizendo, olha, não estou vendo mais o mesmo problema que eu vi antigamente. Mas tem um problema que ainda existe, e que é difícil negar,
que é o do monopólio informacional, né? E o Open Banking, ele vem, em alguma medida, tentar endereçar esse tipo de problema, reduzir essa barreira informacional, obrigando o compartilhamento desses dados com outras instituições. É uma ideia de você tentar retirar. Barreira, antigamente, estava mais associada à tecnologia, você tinha uma barreira mais associada à contratual, por conta dos contratos de exclusividade. Agora você pode ter novos ciclos de discussão de interoperabilidade decorrentes dessa obrigação de compartilhamento. E isso a gente vai ver daqui para frente, né? Porque isso está em transição, está em movimento nesse exato momento. E só para terminar, e eu queria levantar um pouco essa bola, como é interessante, olhando o cenário mundial, os eixos de entrada dessa discussão, né? Se você olhar, por exemplo, na Inglaterra, o eixo de entrada dessa discussão sobre o Open Banking surgiu da diretiva europeia, mas eles absorveram pelo órgão de defesa da concorrência, que lançou uma investigação setorial, e da investigação setorial surgiram as obrigações de compartilhamento e a criação, né, de um órgão específico para poder coordenar, monitorar no modelo trustee as obrigações de Open Banking. Quando você olha, por exemplo, Austrália, o eixo de discussão sai mais pelo órgão de proteção de dados, tanto que ele não fica isolado e efetivamente focado só em bancos, né? Você já tem projeções para você também ter troca de informação em energia elétrica, você tem projeções para troca de informações também, portabilidade de dados para telecom. É como se fosse um processo de grande portabilidade de diversos setores que você tem problemas, em tese, né, de monopólio informacional, para você conseguir fazer e dirigir, né, um movimento de mais competição. Vai funcionar ou não, outra história, mas, enfim, em outros setores. Mas isso, pelo menos, você tem lá. Então, o eixo surge muito mais por um outro perfil de órgão. Aqui no Brasil, ele surge mais pelo Banco Central. Você teve esse primeiro ciclo, que a gente discutiu agora há pouco, que foi o CAD mais proeminente, talvez, agora entrou o eixo do Banco Central com as mudanças regulatórias, e a gente vê todo esse ciclo de competição. O Banco Central, inclusive, se reestruturou, ele tem uma divisão de defesa da concorrência e agora um protocolo de cooperação com o CAD. Então, existe um novo eixo, né? O próprio João Manuel que está lá, né, e agora acho que ele está terminando o mandato dele, ele sai de órgãos de defesa da concorrência para tocar essa agenda dentro do Banco Central. Então, você vê agora, talvez, esse movimento, que não significa que daqui para frente, muito em breve, você tem um novo ciclo de casos do CAD fazendo um enforcement em novos problemas de interoperabilidade, em novos problemas de discriminação, que podem surgir, inclusive, a partir do Open Banking. Legal, obrigado, Ragazzo. A gente falou muito aqui dessa relação Banco Central, CAD, é uma relação de muitos anos aí já, né? Uma relação que foi conflituosa, que foi se suavizando ao longo do tempo, talvez, inclusive com esse acordo de cooperação que o Ragazzo mencionou. Então, eu queria passar a bola aqui para o conselheiro Ravagnani para ouvir um pouco sobre como é que é essa relação hoje, né? Quer dizer, a gente sabe, existem meios de intervenção distintos, né? Técnicas diferentes, regulação ex ante com técnicas específicas, o CAD com seu enforcement ex post com técnicas específicas, a gente pode chamar ambos de regulação ou não, depende de que tipo de terminologia a gente quer usar, mas como é que a gente traça essa linha do papel de cada um hoje, como vocês veem a evolução dessa relação ao longo do tempo, inclusive hoje com o acordo de cooperação, conselheiro? Obrigado, Ademir. Antes de mais nada, boa tarde a todos que estão aqui. Obrigado ao IBRAC pelo convite, aqui na pessoa do Ademir. É uma honra estar nessa mesa junto com a Carol, junto com o Zeca, para poder falar um pouco sobre o assunto de fundo e também sobre essa questão da relação entre essas duas autarquias, cujo histórico já foi um pouco resgatado, de ter sido um pouco conflituoso, de ter passado agora pela edição de um ato normativo conjunto. Há também um projeto de lei complementar em trâmite no Congresso Nacional que pode vir a solidificar, sedimentar essa relação entre essas duas autarquias. E o importante é que hoje elas funcionam bem e você pode ter, evidentemente, uma complementariedade entre essas competências e delas advirem muitas sinergias, que é algo que se busca por meio desse ato normativo conjunto e por meio das janelas que existem hoje de conversa em diversos procedimentos, tanto nos atos de concentração, como também nessa retroalimentação das investigações de conduta feitas pela Autoridade de Defesa da Concorrência, que podem aí revelar eventualmente problemas concorrenciais que podem ser depois generalizados para todos os agentes regulados por meio de normas do Banco Central. O ato normativo estabelece que haja, no mínimo, semestralmente, reuniões entre as equipes técnicas
das duas autarquias, e como foi dito aqui também já por alguns outros, esse é um mercado que, segundo os especialistas dizem, a batalha por preço ela se encerrou, ela tem a ver agora com a experiência do consumidor. Então, a disputa ela se dá em quem oferece a melhor integração com os objetivos de vida. Existem novos mecanismos agora voltados a business to business, varejistas incorporando ferramentas aí de meios de pagamento para facilitar, diminuir os atritos na hora da compra. E em tudo isto, há uma grande assimetria em desfavor da Autoridade de Defesa da Concorrência. E, portanto, sem que isso seja alguma tentativa de, por exemplo, uma autarquia invadir a seara da outra, a troca de informações entre elas visa reduzir essa assimetria com conhecimento mais detalhado do mercado regulado, que também pode contar, evidentemente, com a participação dos setores, tudo isso visando sempre que essa dinâmica ela passe por momentos cada vez mais frutíferos, né? Como já foi dito aqui por vezes, o CAD teve uma proeminência maior nesse mercado, isso aconteceu em 2009 com os TCCs Isanete, com os TCCs do Master, e aí com essa quebra dessas exclusividades nessas duas empresas, essas duas empresas de bandeira de credenciamento, você consegue medir se há também outros empecilhos para a competitividade e a concorrência no setor, e revelou-se que sim. Então, em 2010 veio uma norma geral do Banco Central que proibiu a exclusividade de bandeiras e credenciadoras. Depois você tem uma sucessão de circulares e de resoluções do Banco Central nos anos de 13 e 14, depois também nos anos de 18, em que a agenda BC+, de um sistema financeiro nacional mais eficiente, mais competitivo, mas também com seus requisitos de solidez, já tem uma proeminência da outra autarquia, mas sempre elas conversando para que, ao invés de haver alguma disputa por competência, haja uma complementariedade entre elas. E isso tem funcionado. Como disse, há um projeto de lei complementar no Congresso Nacional que pode vir a transformar em lei, ou seja, já em caráter definitivo, permanente, dotada de uma maior imutabilidade esse relacionamento, as bases desse relacionamento com o Banco Central, mas à medida que as duas autarquias amadurecem e se veem imbuídas de objetivos conjuntos, a gente pode ter um grau de previsibilidade quanto à cooperação entre elas. Obrigado, conselheiro. De fato, essa relação, né, ela evoluir nesse sentido, se tornar mais harmoniosa, etc., ela pode trazer benefícios importantes para ambas as instituições. Só uma pergunta complementar que eu queria lhe fazer nesse contexto muitas vezes nessa indústria, até talvez pegando até um pouco de carona aqui na crítica que o Zeca estava fazendo e outras coisas outras discussões que podem aparecer, você pode ter situações em que o enforcement antitrust não seja tão evidente, né, em que os casos, as teorias dos casos podem ali não ficarem tão claras, e mesmo assim houve situações em que o CAD achou por bem intervir, né, talvez em outros setores isso não houvesse, talvez até por características específicas desse mercado, e essa atuação por TCCs, por exemplo, foi super importante, né, acho que na indústria teve ali TCCs que foram bem relevantes para promover competição. Como é que você vê esse contexto hoje, né? Você acha que tem espaço para essa atuação do CAD de modo mais incisivo, em alguns momentos, se aproximando um pouco quase de uma regulação ex ante, à medida que ele resolve rápido e promove esses acordos com rapidez? É uma pergunta bastante interessante, Ademir, obrigado pela pergunta. E temos que ter a consciência de que nós não sabemos como será no futuro esse mercado. É um mercado que está constantemente em transformação. Dizem os especialistas que em 2025 esse mercado de meios de pagamento ele vai ser a maior fonte de concorrência das instituições financeiras tradicionais, mais do que as Big Techs, mais do que as varejistas. Então, é importante que a Autoridade de Defesa da Concorrência também saiba
não intervir para propiciar que haja uma inovação tecnológica e aguardar o momento em que haja ali uma demonstração de poder de mercado, em que haja uma necessidade de se fazer uma intervenção. E nesse contexto é muito importante que a redução de assimetrias venha também da parte dos agentes de mercado, que os agentes de mercado possam conversar de uma maneira franca, tanto com o regulador, quanto com a Autoridade de Defesa da Concorrência, para que todos saibam discernir quais são as barreiras que devem ser quebradas via regulação, quais são aquelas condutas que ultrapassaram esse patamar e devem ser punidas de uma maneira individual. A repressão, ela nunca é desejável, normalmente quando você tem um bom ambiente regulador, imbuído já de alguns parâmetros de competição. Então, é importante nessa interação e para os casos futuros, muito já foi feito, muito de estratégias de exclusividade, de retaliação de consumidores, de discriminação de concorrentes, foram mais visíveis no passado. À medida que essa indústria ela vai se sofisticando, à medida que ela vai sendo incorporada no dia a dia, na experiência dos usuários, cada vez mais é necessário que haja essa conversa entre esses três atores para que se saiba o momento e que se saiba que tipo de intervenção e se a intervenção é necessária. Excelente, não, eu concordo, esse é um ponto muito importante, né? As discussões vão ficando mais complexas, vão se sofisticando, né? E aquelas condutas mais autoevidentes, elas já passaram, né? Agora são condutas um pouco mais complicadas e que vão exigir uma reflexão maior. É um excelente ponto, conselheiro, obrigado. Agora precisamos de um pouco de presença feminina nesse painel, né? Já falou demais aqui. Felizmente a gente tem a Carol, uma executiva da indústria super experiente, que teve aí não apenas acompanhando o dia a dia da indústria, mas em várias batalhas também, né, Carol? Então, assim, da perspectiva de quem está no dia a dia da indústria, Carol, e a gente sabe que hoje tem uma mudança regulatória importante com o Open Banking chegando, né? A gente não falou dele aqui ainda, né? Tem um baita elefante nessa sala, a gente não falou muito ainda. Quais são que impactos, né, você já está antecipando, Carol, dessa nova regulação do Open Banking, que isso vai trazer de diferente? E aí, já queria deixar aberto para você a possibilidade de trazer outros temas, né? Que outros temas de agenda regulatória estão aí presentes hoje que podem chamar a atenção. Primeiro, obrigada, Ademir. Conselheiro, Ragazzo, tudo bem? Quanto tempo? Ainda aqui em vídeo, que bom te ver. Zeca, Lauro, presidente do IBRAC, na pessoa de quem eu saúdo todos aqui, estou realmente bastante feliz de fazer esse evento, essa convergência, né? Tiraram as barreiras de entrada no nosso mundo físico aqui. Então, a gente está falando um pouco de Open Banking, eu queria falar um pouco do que o Banco Central, do que os reguladores e do que muitos dos senhores já sabem, né? Que a intenção do regulador é fazer o Open Finance, né? Que vai bem além do banking. Ele quer realmente que a gente, inclusive, pronuncie isso, né? Como empresas, como indústria, que o escopo aqui é fazer um Open Finance. E além do Open Finance, e vou responder a tua pergunta, mas eu acho isso bastante curioso do ponto de vista de dia a dia de mercado, de quem tem esse contato. Além do Open Finance, nós estamos vendo diversas outras empresas, acho que o Ragazzo citou aqui a questão dos varejistas, o conselheiro citou Bitex, né? Então, assim, nós vamos fazer um Open All. Todo mundo tem um pezinho ali no Open Finance, né? Então, do ponto de vista de impactos regulatórios, eu estaria... vamos começar pelos subjetivos, né? Para o consumidor, qual que é a ideia? Que tenha mais concorrência, a ideia é que seja mais prático contratar um serviço de saúde e outros serviços, né? Aí não preciso citar os elementares aqui que todos conhecem. E também, isso aí é uma grande porta de entrada para a cidadania digital, né? Já existem aí várias conversas sobre iniciativas sobre identidade digital e outras que partem desse Open Finance, então vai bem além. Também no ponto de vista subjetivo, eu diria que os players, essa questão dos players, ela é bastante importante, e do ponto de vista institucional, digamos assim, da regulação mesmo, e da concorrência, nós estamos aqui no IBRAC debatendo,
Tem um ponto que é um marco. Lógico que todos nós aqui sempre trabalhamos com mercados e para os mercados, mas hoje em dia o mercado ele está trabalhando para nós também. Então, essa aproximação do mundo regulatório, do mundo concorrencial, do produto, do serviço, como estratégia de empresa, é algo bastante marcante. Eu diria também que a questão da concorrência em si como objetivo do Open Banking é algo que é bastante marcante, né? Então, como o conselheiro disse, a aproximação entre o CAD e o Banco Central é fundamental, não só para nós, operadores, como também para os clientes internos. Na verdade, nós viramos clientes dos clientes internos, porque eles, para desenhar um produto, para ter uma experiência, eles querem saber como o CAD vai se posicionar, como o regulador vai se posicionar, para onde o mercado vai, para eles poderem desenhar os melhores produtos e serviços. Já do ponto de vista de impactos na concorrência, assim, os positivos acho que são evidentes, né, estão na mídia e muitos ainda virão, muitos produtos que ainda nem foram desenhados serão desenhados, mas também tem um lado que é um ponto de atenção. Além da questão da presença das autoridades concorrenciais, o Ragazzo estava citando, né, que em alguns países começa pela autoridade concorrencial, e isso foi muito citado, inclusive, nas discussões do Open Banking, se o CAD deveria participar, inclusive, institucionalmente da estrutura de governança, né? Nós estamos, então tem esse papel do CAD, e o ponto de atenção é aquele ponto que vem do ponto positivo, diminuir a assimetria de informação, o objetivo de tentar diminuir o efeito lock-in, de você poder portar e de você ter acesso a históricos de crédito de forma mais fácil para permitir essa flexibilidade do cliente. Mas o ponto de atenção é que tem tanta coisa acontecendo, tem tanta empresa entrando, tem tantos mercados, e a concorrência no setor financeiro, hoje em dia ela se dá muito, setor financeiro lato sensu, incluindo de pagamentos, ela se dá muito no conceito de ecossistema, né? O foco é o cliente daqui para frente, ele não querer ver seu banco, ele não querer ver a sua empresa de pagamento, ele quer fazer tudo de um lugar só, ele não quer fricção. E isso eu acho que é um grande ponto de atenção, né? E uma pauta extremamente importante para o CAD, para o Banco Central. O CAD tem um papel muito importante, desde já, até pelos custos envolvidos na repressão. E, além disso, tem a questão de dados, né? A questão regulatória relacionada a dados já era um novo petróleo há uns 5 anos atrás, né? Agora serão ainda mais. Então, acho que é isso para começar. Legal, Carol, obrigado. Eu acho que, assim, eu queria retomar aqui a discussão com o Zeca, né, que trouxe esse ponto no começo, e eu queria dar a oportunidade de você desenvolver um pouco mais, que esse ponto que você já destacou, que essas mudanças, né, nas condições de concorrência recentes, você falou um pouco da mudança tecnológica. Qual que é o impacto que isso deve ter nos próximos casos, pensando especificamente em enforcement concorrencial, né, se saindo um pouco da regulação? Pensando em enforcement concorrencial, qual é o impacto que a gente deve esperar? Antes de responder essa pergunta, eu vou dizer que pouca gente percebeu, mas o Ragazzo concordou comigo. Esse é um evento, fato inédito, tá? Nos últimos 10 anos ele nunca concordou comigo, então eu já saio feliz desse painel, além de estar aqui com vocês. Eu acho que tem um aspecto importante que a gente precisa falar. Você mencionou um elefante que está na mesa, que está na sala e a gente não discutiu ele, que é o Open Banking. Tem outro que a gente só mencionou, que é o Pix, né? Falar no Brasil hoje de meios de pagamento e não falar do Pix é uma atrocidade, a gente não pode deixar de falar isso. O relatório da Zeta, né, para saberem de onde eu estou tirando o dado, de setembro de 2021, ele disse que no primeiro trimestre deste ano, o montante dos valores transacionados pelo Pix já ultrapassa o valor contabilizado para transações em cartões de crédito e débito. O número de transações via Pix saltou de 200 milhões em janeiro para mais de 500 milhões em abril. É um número muito assustador, é um crescimento. Acho que ninguém da indústria esperava que o Pix ele fosse ter essa força, essa velocidade de adoção pelos usuários. É claro que alguém vai levantar a mão aqui e dizer, bom, mas o Pix ele tem sido muito forte, muito útil para pagamentos, né, o P2P, né, de pessoa para pessoa, e ainda é pouco relevante ou incipiente no pagamento do varejo, aí talvez por uma discussão
primeiro de tecnologia, né? Você precisa adaptar a linha de frente que estava acostumada a aceitar os cartões como meio de pagamento e dinheiro para aceitar cartões, meio de pagamento e Pix. Eu acho que tem um desafio de uma implementação tecnológica que vai ser superado, tenho certeza que isso não demora a acontecer. No e-commerce já tem muitas sites que já permitem o pagamento direto com Pix, e uma questão de custo, que é um espaço regulatório aí que o Banco Central deixou para que o Pix seja cobrado, né, pelas instituições de pagamento e financeiras dos estabelecimentos comerciais. Mas é mais uma forma de concorrência que certamente muda a dinâmica de competição. E aí a Carol falou nos últimos 5 anos que o Open Banking está aí, tem um dado interessante, né, só para fins da discussão aqui do que a gente está falando e olhando para frente. O Ibovespa nos últimos 5 anos subiu 77%. As ações da Cielo, que é supostamente o player dominante da adquirência, caiu 90%. Você dizer que isso não é reflexo de uma mudança na dinâmica de competição do setor é fechar os olhos para a realidade, né? A gente não pode deixar de olhar se o player que é supostamente dominante perde 90% de valor de mercado, mesmo fazendo aquisições no meio do caminho para diversificar o seu portfólio, querer analisar o mercado como se ele não fosse o que ele é. Então, isso faz com que a gente diga que, olhando para o futuro, é preciso que se considere o papel dessas novas inovações regulatórias, como o PIX. Tá? A gente poderia aqui perguntar se o Banco Central é ator do PIX ou é só regulador. Tem toda uma discussão sobre isso que eu acho que não vem ao caso aqui, mas que é relevante para fins da discussão de Banco Central. Mas, olhando o PIX, olhando a onipresença e a força que os aparelhos celulares têm no dia a dia das pessoas e a pronta disponibilidade que ele oferece para que os usuários mudem, né? Aí pegando um pouco de linha, carona na Carol, no que a Carol comentou, essa discussão do atrito do usuário, né? O usuário hoje ele pode ter um investimento num banco, ter crédito em outro, ter o cartão de crédito num outro aplicativo, e ele pode pura e simplesmente fazer isso mudando de aplicativo. É uma coisa que o CAD, quando ele olha a Visa, VisaNet, ele olha os mais de 122 casos que teve no sistema de 95 a 2019 no sistema financeiro, isso é dado do caderno DE, ele sempre disse, bom, tem aqui a questão da oferta conjunta de produtos, porque o banco tem agência, o cliente precisa ir à agência para contratar. Hoje em dia ele faz isso no celular, mudando de aplicativo, né, com ainda o onboarding dos clientes feito de maneira totalmente virtual. Eu acho que a gente tem aí uma série de elementos que fazem com que a gente tenha que dizer, olha, essa mudança de cenário, ela tem que ser considerada no enforcement. De novo, o passado ele serve muito pouco para a gente poder olhar para o futuro dessa indústria, né? Você não pode dirigir numa indústria como essa olhando para o retrovisor. E aí eu vou me permitir aqui fazer um outro comentário, sob pena da gente ter intervenções aí estilo Felipe Melo, né? Violentas, atrasadas e que atrapalham o jogo. Eu acho que essa é a principal preocupação que a autoridade deveria ter, olhando o setor de meios de pagamento e a velocidade e a ebulição que a Carol destacou desse setor no momento atual. Legal, Zeca, obrigado. Carol, eu queria ter um pouco a sua perspectiva aqui, né, nesse contraponto aqui ao que o Zeca estava trazendo, né? Assim, qual é a sua perspectiva, né, sobre isso? No passado, o Zeca até falou um pouco disso, né? As principais discussões eram interoperabilidade, demonstração de exclusividade, acesso, né? No final das contas, teve essa qualificação de um problema de acesso. E para o futuro, né? Quais são as questões aí de enforcement concorrencial que vão estar presentes ou que a gente espera estejam presentes? Ótimo. Posso já pegar carona no Zeca para a gente fazer um bom debate aqui, como sempre? Então, as coisas mudaram em termos de acesso pela política conjunta, tanto do CAD quanto do Banco Central. Foi citado já as contas de pagamento, que são, hoje em dia, um método de uma inclusão assim bonita de ver, né, as contas gratuitas, os celulares. De nada, obrigada a você. Estou puxando o fio aqui que estava longe. Então, tem muita coisa que realmente é muito legal, aconteceu e o cenário mudou.
né? Só que lá no fim da linha, quando você fala de serviço bancário, você tem uma questão relacionada a funding, você tem, no fundo, as grandes, vamos dizer assim, os grandes controladores de infraestruturas que são super essenciais, por exemplo, para um usuário sacar, né? Quanto custa um saque para uma instituição tradicional? Quanto custa um saque para uma fintech? E quem ganha dinheiro nesse meio de caminho? E como você faz para dar saque grátis para o usuário com a competição, né? Então, tem questões aí que as coisas mudam, muitas vezes, da prática em si, mas tem muitos atores e muitas questões ainda bastante impactantes para o desenvolvimento em isonomia ou não discriminação, quando se considera, inclusive, controle de infraestruturas essenciais. E aqui eu não vou entrar na discussão do que é infraestrutura essencial ou não, mas vou falar assim, controle de pontos, ou de gatekeepers, tá? Vamos dizer assim, usar um termo que agora tem sido recorrentemente falado. Então, desse ponto de vista, eu acho que a gente continua falando na importância da interoperabilidade, né? Interoperabilidade foi, e será muito importante, seja lá o nome específico setorial que se dê, né? A gente pode falar de redes, de telecom, de ferrovias, de setor financeiro, enfim, a classificação que se quiser dar. Do ponto de vista de mercado, interoperabilidade é chave, enquanto se tem vários atores trabalhando em diversos elos da cadeia. Para citar uma credenciadora, né, enfim, vou entrar se A ou B, mas cai ação, mas existem acionistas, né, acionistas que, por exemplo, na pandemia, foram acionistas monopolistas, no fornecimento de contas digitais para a população, e estão fazendo um grande IPO, estão planejando um grande IPO, tendo um monopólio da oferta de contas digitais, enquanto outros players não puderam oferecer porque não são detentores aí desse poder. Então, tem questões para serem analisadas, mudam, às vezes é o famoso same cast, different script. Para além da interoperabilidade, que eu acho que é perene aí a análise, acho que tem um novo papel do antitrust, né? Se a gente perceber que essa concorrência, ela está no centro, principalmente desse mercado de pagamentos ou financeiro, esse novo papel do antitrust, avaliando as questões relacionadas, por exemplo, a preço, né? A gente está falando, eu sei que eu estou fazendo provocações, né? Preço é uma variável que hoje a agência de concorrência ela não olha tanto, né? O CAD não olha tanto, mas eu diria assim, follow the profit. Cadê o lucro? O que está acontecendo? É no mérito? Tem alguma barreira? Como que funciona? Então, essa é uma provocação que eu deixaria aqui para o papel do CAD, e a inteligência antitrust mesmo, porque nós temos cada vez mais, por exemplo, no caso do Open Finance, né, muitos mercados envolvidos, muitas variáveis na mesa, e como analisar tudo isso? E aí, tem o exemplo, por exemplo, do estudo do DE sobre mercados digitais, a importância de dar luz, de fazer estudos e de dar ferramentas para que o CAD possa exercer seu papel com plenitude, além do advocacy, que é bastante importante. Legal, obrigado, Carol. Eu queria, nesse ponto, também ouvir um pouco o Ragazzo, a perspectiva do Ragazzo, sobre as condutas que a gente deve esperar em termos de enforcement concorrencial, especificamente, Ragazzo. Quais são as disputas que podem acontecer aí nos próximos anos? O que deve estar na mesa? Queria um pouco dessa sua perspectiva. Ademir, é difícil você prever exatamente o que vai acontecer, mas acho que dá para você imaginar que talvez o cenário seja um pouco menos competitivo do que o Zeca está tentando parecer, né? Então, a título aí de um pseudo-rebuttal, né, se você for pensar exatamente o que... Zeca, não ia dar para concordar com você, desculpa. Simplesmente, eu não consigo. Mas você fica melhor de máscara, se você quiser manter, vai ser melhor. Se você começar a prestar atenção um pouco, o que o Pix está, de fato, substituindo, né? Se você olhar, ele está tendo um impacto muito mais forte em TED, DOC e boleto do que efetivamente cartão.
experiência que as pessoas têm com cartão no Brasil, ela não é ruim, ela é boa. Quando você olha para esse movimento cashless que aconteceu, por exemplo, na China, lá saiu direto do cash para o telefone, né? Então, você fez essa transição porque o movimento do cash, ele era, assim, ineficiente, né? Não era uma experiência agradável. A Carol falou um pouco isso, né? O consumidor está indo atrás do que é o melhor para ele, o que é mais confortável, onde você tem uma experiência, onde você tem menos dor no momento do pagamento. Né? Aqui você foi para o contactless, você tem um desenvolvimento bem interessante. Então, obviamente, né, o Pix teve algum impacto em varejo, mas ele não foi tão grande quanto ele foi um TED, DOC e boleto. Eu até achava que boleto ia demorar mais do que está de fato demorando, mas ele teve um impacto bastante positivo com relação ao boleto também, né, em efeito de substituição. Então, se você olhar, né, o que pode surgir no final das contas? As preocupações antigas podem se manter, em alguma medida, sob um ângulo tecnológico. Você vai começar a ter disputas sobre dados, você vai ter disputas sendo gatekeeper dessa vantagem competitiva que ainda se mantém. Quando a gente fala em monopólio informacional, a gente está dizendo, no final das contas, que uma parte dos ativos muito grande ainda está concentrada nos grandes bancos, né, e que esse movimento regulatório tenta, de alguma maneira, democratizar esse movimento. Então, as condutas vão girar em torno de proteção desses ativos, para você tentar evitar que esse modelo regulatório que fomente competição seja, de alguma maneira, tocado adiante. E isso vai acontecer. Algumas vezes essas condutas vão ser, do seu ponto de vista defensivo, vão ser legítimas, porque estão revestidas de objetivos legítimos, outras vezes podem não ser, como já no passado não foram. E, de alguma maneira, o CAD teve que intervir. Fiz o meu melhor, Zeca. Tentei não discordar demais de você, mas foi o máximo que eu consegui chegar. Legal, obrigado, Ragazzo. Dentro desse debate que está acontecendo aqui, eu queria ouvir um pouco o conselheiro Ravagnani, né, sobre o que a gente deve esperar aqui, conselheiro, nessa perspectiva, né, com essas transformações que estão ocorrendo na indústria, né, que estão sendo aqui discutidas. Qual que é o papel do CAD e do direito da concorrência nessa história toda agora? É um papel bastante desafiador, Ademir, e aqui as opiniões externadas, tanto pela Carol, quanto pelo Ragazzo, quanto pelo Zeca, elas demonstraram muito essa ebulição, essa efervescência e também essas tensões que vão repercutir, reverberar também na autoridade antitrust, que vai ter que dar o seu endereçamento. Então, são visões de incumbentes, são visões de fintechs, e o CAD tem que ouvir a um e a outro, tem que reduzir a sua assimetria informacional, e com certeza ele terá que dar respostas sobre ao timing de intervenção, sobre como intervir, como conversar com o regulador, a diversas questões. O tema do nosso painel é sobre sistema de meios de pagamento, mas como muito bem colocou a Carol aqui, nós estamos falando do Open Finance. O Open Banking, ele vai surgir aí, fazer surgir uma miríade de possibilidades de novas interações. Cada vez mais o consumidor, que é muito exigente e hoje em dia tem acesso a smartphones, e existem muitos consumidores que ainda podem ser trazidos para essa inclusão bancária, digital, vai repercutir em diversas análises em que a assimetria, a redução dessa assimetria informacional, ela vai ser essencial até para o CAD. As empresas terão que ser francas com seus propósitos empresariais, negociais. Por exemplo, estamos falando de infraestruturas essenciais, ou seja, problemas em que inauguraram um período de intervenção mais incisiva do CAD lá em 2009, com algumas exclusividades mais evidentes, com algumas infraestruturas mais evidentes. Hoje, elas realmente são irreplicáveis, elas realmente são necessárias. Nós temos que ver também todos os efeitos conglomerados, a questão do funding, até que ponto nós temos uma promoção, nós temos uma venda casada, até que ponto esse pagamento de todo mundo que vai e volta nos elos do sistema que o Zeca falou, a vantagem de se ter a missão financeira por trás disso é preponderante ou não é, de acordo com as inovações disruptivas que surgem aí. Tudo isso tem que ser endereçado pela autoridade antitrust e ela tem que desenvolver métodos para isso. Nós estamos falando agora, nessa discussão, surgiram vários outros temas que estão muito interligados também. Falamos em proteção de dados. Então, como nós vamos colocar o acesso ao dado
me parece até que isso já está claro, o acesso ao dado, a titularidade dele sendo do consumidor, utilizar isso em seu benefício, está claro como nós podemos fazer isso com o consentimento dele, mediante leis, regulação, etc. Mas em algum momento nós também vamos ter que colocar balizas muito claras em que até que ponto nós estamos falando apenas da defesa do direito individual à intimidade e à privacidade, até que ponto nós estamos falando de uma alavancagem competitiva pela detenção de muitos dados. Nós vamos ter que conversar sobre muitas coisas tecnológicas, muitos efeitos conglomerados, a racionalidade econômica por trás de muitas operações, para você colocar tudo dentro de um ecossistema em que o consumidor recebe o seu salário, faz o seu empréstimo financeiro, sua casa, contrata o seu seguro, faz absolutamente tudo e é um consumidor bastante exigente hoje em dia. Então, o CAD, com seus objetivos muito bem expressos no artigo 1º da Lei 2.529, de repressão do abuso do poder econômico, pelos ditames constitucionais, aí lá vão livre concorrência, liberdade de iniciativa, função social da propriedade também, e diversos outros, vai ter que ter também um ferramental analítico para dar essas respostas. Então, eu vejo o CAD com um cenário bastante desafiador para o futuro, que ele terá que endereçar tanto no controle de estruturas, em que ele já vai ter que se apropriar do que ocorre nessa indústria, nas indústrias correlatas, tanto na fase de averiguação de condutas, quanto na interação com o regulador e também na fase de advocacy, porque os TCCs e as nossas condenações, elas também são um indicador, muito embora só produzam efeitos entre as partes signatárias, tem um efeito muito grande de segurança jurídica para dizer para o mercado o que é permitido, o que não é permitido. Mas o fato é que quanto mais houver uma conversa bastante franca entre a indústria, o regulador e o CAD, mais propícia e mais detalhadas poderão ser as decisões sobre momento de intervir, como intervir. Obrigado, conselheiro. A gente já está chegando perto das 6, então eu já queria começar a convidá-los aí para as perguntas, né? A gente pode passar um pouquinho, a gente começou um pouquinho mais tarde, eu vou pedir aí licença para a gente passar um pouquinho das 6, mas eu queria já começar a convidá-los para as perguntas. Eu vou começar com uma pergunta da plateia que veio por meio do chat, e aí na sequência abro aqui para o público presente. Vou destinar inicialmente para o Ragazzo, mas aí abro para todo mundo poder se manifestar, tá? Ragazzo, você acha que a ampliação da atuação das Big Tech nessa indústria tende a ter impactos relevantes? Essa é uma discussão super, super interessante, né? Quando você olha o cenário internacional, e aí, quando eu digo do cenário internacional, eu falo da China, que a gente sempre, quando fala de Big Tech, a gente primeiro pensa nas Big Techs americanas, né? Mas na China, você viu um amplo movimento de intervenção estatal em cima das Big Techs. Então, quando você imagina a Alipay e o WeChat, que praticamente funcionava como um duopólio do sistema de pagamentos chinês, ia ter um IPO grande da Ant, né, que era controladora da Alipay, foi suspenso, o governo começou a ter uma série de medidas regulatórias para poder, inclusive, de alguma forma, trazer as operações para que ficassem mais próximas dos bancos comerciais chineses para poder fazer um controle monetário mais rígido. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente está longe disso, nas Big Techs que são ocidentais, né? Elas não se desenharam dessa forma, né? O e-commerce chinês ele foi desenhado a partir de uma solução de pagamento. Isso foi criado, desenvolvido, feito de uma forma para poder fazer isso. Então, assim, a gente está longe disso. Qual é o perfil de risco que a gente tem com relação às Big Techs? É o cruzamento dos dados transacionais com os dados financeiros, né? Os transacionais que você tem fora disso. Né? Em que medida isso vai ser ou não um problema, em que medidas vão sair vencedoras desse processo do Open Banking? Nesse momento que a gente tem uma enorme dúvida, né? Porque a gente não tem esse cenário chinês e, ao mesmo tempo, isso pode acontecer, porque elas têm um volume de dados muito relevante. Se elas vão conseguir transformar isso em vantagem competitiva, é o que a gente vai ver daqui para frente. Os próximos cenários são muito rápidos. Se você começar a ver, quase todas as grandes Big Techs têm áreas específicas de pagamento, né? E isso, lá na China, por exemplo, serviu como uma porta de entrada para outros serviços financeiros. É como se pagamento virasse o primeiro ponto de contato da pessoa com o sistema financeiro, o que também funciona para a inclusão, né? E à medida disso, você vai ofertando serviços com um grau de complexidade maior, investimentos, crédito, e aí não financeiros como seguro. Quer comentar? Quer comentar? Posso comentar?
A pergunta é sobre... Sobre a atuação das Big Techs, das que ela Big pode Techs. impactar. Big Techs, né? São bigs, então o nome já diz que bastante, por natureza. E a questão, eu acho que assim, principal, eu gosto muito do acompanhamento que o BIS, né, o Banco Central dos bancos centrais tem feito sobre o tema. E tem materiais extremamente interessantes lá e que acabam enveredando para um pouco do que o conselheiro Ravaiani estava falando e do que nós todos estamos falando aqui, que é a necessidade de uma coordenação entre diversas instituições e uma coordenação assim, ninguém tem uma resposta exata de onde começa a atuação do antitrust em dados, onde essa atuação tem que ser passada por uma NPD, ou mesmo quando começa a atuação do antitrust em temas regulatórios, né? Não é uma resposta única para cada caso. O que se sabe é que reguladores, antitrust e a autoridade de dados, elas têm um papel determinante no nível de, vamos dizer, bem-estar que a existência de mais players, tais como as Big Techs, podem gerar ou impactar mesmo nesse bem-estar daqui para frente. E não tem mais muito como atrasar essa discussão. Também aqui nesse fórum, nós temos falado por anos e anos e anos das preocupações, ou mesmo discutido decisões. Eu lembro discussões de decisões bem antigas a respeito de deve o CAD se miscuir em temas de privacidade, até onde o CAD pode ir, até onde o CAD não pode ir. E tem um fator adicional que creio que todos saibam, mas só para lembrar. Quando se fala de agência de dados, você está falando de dados de pessoa natural. Mas quando se fala de clientes do sistema financeiro, você está falando de dados de todos, pessoas jurídicas, pessoas naturais, etc. Então, tem aí também uma necessidade de um olhar conjunto para todos esses dados e especialmente sobre os seus efeitos, os efeitos das Big Techs atuando de uma forma conglomeral, por falta de um termo aqui mais genérico, mas conglomeral, o que elas trazem, como elas alavancam, como elas usam esses dados, todas essas são questões que vão ter que ser respondidas, e eu não diria que é no médio prazo, eu diria que no curto prazo, para que a gente consiga atingir o nível de bem-estar que se espera em regulação do sistema financeiro de pagamentos. Eu tenho um comentário para fazer sobre esse ponto que foi levantado agora sobre a participação das Big Techs. Até vou casar um pouco com a história de passado, presente e futuro do nosso painel. Eu já falei isso algumas vezes, né? Se a gente pensa num banco nos anos 50, a primeira coisa que vem à cabeça é um cofre, né? Um cofre que precisa ser construído, precisa ser segurado, precisa ser mantido, e a agência circulava em torno do cofre, né? Ela existia para proteger aquele cofre, permitir que as pessoas depositassem dinheiro e tirassem dinheiro. E disso decorre todas as outras discussões que a gente teve aqui sobre você ter os meios de pagamento vinculados de uma certa forma ou outra à atividade bancária principal, né? A partir do momento em que a gente tira, eu vou reforçar esse ponto aqui porque ele me parece central para a discussão e ele, às vezes, ele é desconsiderado nas análises. A partir do momento em que a agência não é o ponto de toque do cliente, né, para pegar a carona no que o Ragazzo falou, e o primeiro ponto de contato do cliente com a instituição financeira ou a instituição de pagamento ou o meio de pagamento passa a ser eletrônico, né, seja no relógio, seja no celular, onde quer que seja, você muda radicalmente quem é que controla, aí voltamos à discussão, o acesso ao cliente. O cliente, ele passa a estar livre, ele passa a ter acesso ao celular. Então, a gente vai para toda a discussão de plataforma que a gente viu aqui delineada de manhã, que parece que a gente não pode se esquecer disso. Quem tem o acesso ao cliente agora deixou de ser agência. Eu não estou dizendo isso daqui porque eu represento alguns clientes que são bancos. Muito pelo contrário, eu acho só que é uma discussão importante de ser tida, que é o ponto de acesso, como o Ragazzo colocou que na China era o meio de pagamento, passa a ser o aparelho celular, né? E quem estiver bem posicionado aí vai ter vantagem. Então, se vocês forem examinar aí os novos players, até tem que se elogiar o posicionamento da empresa da Carol aqui em relação a isso.
é digital first, né? Sempre em primeiro lugar, e cresceram digitais, nasceram digitais, cresceram digitais, e ainda que não sejam big tech, estão na frente do cliente e tem uma percepção maior de qualidade do que o cliente. Por quê? Agência, né? Banco precisa ter agência precisa passar no detector de metal de entrar, precisa ficar na fila. Não há uma experiência tão agradável quanto você ter só o celular. Isso entra na conta, né, do cliente, é um elemento de competição que talvez não seja tangível ou quantificável, mas ele é relevante também em termos de captação do cliente. E se as empresas de Big Tech, né, hoje a gente tem quantos fabricantes de celulares? 2, 3, né, se tanto. Esses caras saem na frente. Né, se vão conseguir monetizar isso, usar as informações e o acesso de uma boa forma, provavelmente vão ocupar um espaço que hoje é ocupado pelos bancos e credenciadores. Essa questão das Big Techs é bastante interessante e, com certeza, ela merece um aprofundamento em termos de análise antitrust e em termos de algumas vantagens competitivas que talvez devam ser endereçadas. As Big Techs, elas, como já bem colocou a Carol, ela tem uma série de vantagens por ser uma empresa muito grande que investe em tecnologia, é o seu core. Então, ela tem uma capacidade de captação de dados, agregação de dados, trabalhar esses dados, produzir esses dados para obter algum resultado, alguma utilidade, e passam a oferecer serviços, digamos, financeiros equiparáveis aos das instituições financeiras tradicionais, equiparáveis aos das fintechs. As fintechs também entram nessa competição, porém, à margem de alguns requisitos regulatórios, por exemplo, necessidade de você ter depósitos compulsórios, necessidade de você estar incluído em alguma análise prudencial. Então, é uma questão que, independentemente de haver uma regulação específica que abrange as Big Techs, e com certeza elas são um mecanismo de pressão competitiva para os bancos financeiros, assim como também as varejistas, as fintechs de meios de pagamento, que cada vez mais estão criando seus ecossistemas e tentando capturar o máximo das experiências de vida ali dos seus usuários. Isso desperta uma preocupação concorrencial, independentemente da existência de uma regulação estritamente de sistema financeiro para ela ou não. Então, é algo que a autoridade deve olhar, sim, com certeza, e acompanhar aí a atuação delas nesse setor. Posso fazer um último comentário? Queria só fazer um último comentário. Em vários, mesmo antes da pandemia, né, em vários eventos, isso é notório. Só para relembrar, nas economias mais desenvolvidas, o tema de regulação e concorrência ligados a grandes empresas de tecnologia, eles têm tomado muito a pauta de fóruns de negócio, né, de fóruns onde se discutia tudo menos regulação. Um pouco do que a gente estava falando aqui também de Open Banking, a inversão do papel de cliente interno e prestador. O meu ponto é assim, com a pressão que essas empresas, que essas economias, ou que esses mercados têm sofrido em torno de maiores olhares antitrust e regulatórios sobre essas empresas, a gente também precisa ficar bastante atento como país para condutas ou para falta de análise, e eu não estou dizendo que tem ou não, eu só estou falando que se debruçar muito fortemente sobre o tema, não transbordem para o nosso Brasil, né? E eu acho que esse é um ponto importante para nós como comunidade aqui. Obrigado a todos pelas considerações. Se a gente tem alguma pergunta da plateia presencial, alguém na plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Então a gente tem uma pergunta aqui da plateia online. A plateia online está bem mais ativa do que a plateia presencial. E a hora que eles não têm esse café maravilhoso aqui do Renaissance, hein? Tem uma pergunta muito interessante aqui que é a seguinte, eu vou deixar aberto aí para quem quiser responder. O aumento da transparência decorrente do Open Finance não poderia aumentar o risco de colusão? Como sopesar efeitos positivos e negativos? Quem quer começar aqui? Começa, Zeca. Pergunta fácil vem para mim primeiro. Tem que ser, né, cara?
Eu acho que a pergunta quem fez foi a Priscila? Foi a Priscila, exatamente, a Priscila. Obrigado, Priscila, pela pergunta. Não, eu acho que Priscila Gonçalves, só para ser claro quem é a Priscila. Eu acho que a pergunta ela é muito bem-vinda e eu acho que é um dos pontos de discussão que merece aprofundamento nesse contexto. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que a perspectiva de transparência sobre as informações de cada um dos agentes do sistema financeiro não necessariamente quer dizer que vai haver a circulação de informações concorrencialmente sensíveis entre concorrentes, né? Eu acho que o tipo de informação que o Open Banking vai dar, que o Open Finance, de uma forma mais ampla, vai permitir é que, como o Ragazzo colocou, haja aí uma diminuição ou arrefecimento do nível de monopólio informacional dos dados de clientes, né? E não necessariamente de dados concorrencialmente sensíveis, mas é claro que há uma comunicação entre os dois aspectos que não pode ser ignorada nesse contexto. Você gostaria de comentar, Ragazzo? Gosto. Eu acho que a ideia do Open Banking é justamente o contrário. Né? Se você vai quebrar essa barreira informacional, você está reduzindo as barreiras de entrada dentro de um determinado mercado, ajudando a pulverizar a oferta. Então, o que você espera, na verdade, é um efeito no sentido contrário, né? Se ele for bem executado, se ele chegar a um resultado positivo, e o que você vê da experiência inglesa é um pouco nessa direção, ele vai começar a pressionar, ele é um instrumento que vai começar a equivaler para players que não têm essa vantagem competitiva, ele começa a equivaler as armas para que eles possam competir e colocar pressão. Então, ele vai na direção contrária da colusão, se tudo der certo, claro. Legal, gente. Então a gente está caminhando aqui para as considerações finais dos nossos panelistas. Se a gente não tiver nenhuma pergunta ou outra da audiência presencial, queria começar aqui com a Carol para suas considerações finais. Então vou só colocar um pontinho da última questão, já que eu começo aqui nas considerações finais. Muito embora realmente se espere maior transparência, etc., que não tenha essa questão relacionada à colusão, mais um exemplo da importância do papel da autoridade antitrust, entendendo quais são dados que são compartilhados e também para que todos, autoridade, nós, comunidade, fique atentos também, porque a gente precisa achar um equilíbrio aí no compartilhamento de dados para não criar desincentivos à inovação, né? Então, informação pública, informação do cliente, mas também manter o incentivo à inovação com as informações proprietárias e outras criatividades. Para considerações finais, eu deixaria, além do agradecimento, essa mensagem de que os arranjos institucionais ativos, né, seja via projeto de lei, conselheiro, ou seja, via uma maior transparência também dos setores e nossos, essa construção para essa interlocução ser constante, no sentido de, lógico que tem um acordo, o que eu quero dizer é, lógico que tem um acordo CAD, Banco Central, mas assim, sempre que as partes puderem colaborar também, né, que vocês coloquem isso, que chamem, que coloquem, enfim, chamamentos, editais, e todos estão à disposição para contribuir, e que vem muita coisa pela frente, que deixaria essa mensagem do arranjo institucional e da importância da coordenação do regulador, da agência de trust e do mercado também. Zeca, suas considerações finais? Em primeiro lugar, Ademir, eu queria agradecer aqui o convite, agradecer ao IBRAC pela oportunidade, a todo mundo que está aqui no painel e nos acompanhando virtualmente, ao conselheiro Sérgio, a Carol e ao Ragazzo pelos debates e pelas discussões ricas. O que eu tiro desse painel aqui, olhando para o futuro, é que a intervenção do CAD, ela vai ser necessária nesse mercado, sem dúvida nenhuma, só que há muitas peças se movendo no tabuleiro ao mesmo tempo e é importante que o CAD consiga ter a visibilidade dos aspectos regulatórios, de tecnologia, de mercado,
antes de tomar suas decisões aqui, e aí eu faço coro ao próprio comentário do conselheiro Sérgio nesse sentido. E eu acho que tem uma mensagem última aqui, que é: a autoridade antitrust, nesse contexto, não pode dirigir olhando para o retrovisor, né? O que foi feito de intervenção foi exitoso. Eu acho que se tem um setor em que a intervenção do CAD produziu das autoridades antitrust para ser correto, né? Porque partiu de uma iniciativa também da antiga STE, da antiga CI, mas isso produziu um resultado favorável para o consumidor, e eu acho que com essa quantidade de peças em movimento no tabuleiro e um mercado em ebulição, as intervenções vão ser cada vez mais difíceis, porque a escolha de diminuição de concorrência, ganho de eficiência, ela vai ser cada vez mais precisa, mais milimétrica. Então, é um ponto importante aqui de atenção para frente. Mas fora isso, muito obrigado a todos. Eu gosto bastante desse ponto, vou tomar a liberdade de comentar, porque, de fato, eu acho que eu já falei isso antes, né, mas as discussões mais evidentes, elas já aconteceram. E eu acho que as discussões vão ficando mais sofisticadas ao longo do tempo, à medida que você tem, como você, para usar a sua expressão, essas várias peças do tabuleiro se mexendo, e hoje uma dinâmica de competição muito mais complexa do que existia há alguns anos. Então, de fato, as discussões vão ficar cada vez mais difíceis, e sem dúvida nenhuma, acho que o grande ponto disso é que tem uma aprendizagem institucional de todos os lados aí também, né? O CAD aprendeu bastante nesses últimos anos, o Banco Central aprendeu bastante nos últimos anos, e as partes, né? Todos os envolvidos nos processos estão aí com um aprendizado grande, então tem uma evolução institucional importante. Eu acho que os debates tendem a ser cada vez mais ricos nesse ponto. Ragazzo, queria ouvir as suas considerações finais e vou fazer aqui uma pergunta para privilegiar a nossa audiência. A gente chegou uma pergunta específica para você, para o professor Ragazzo, então não poderia deixar de fazer, do Olavo Guimarães. Ele queria saber se a lógica do Open Banking, né, de usar a tecnologia para diminuir a assimetria de informação e incentivar a portabilidade, poderia ser aplicado a outros setores da economia, além dos serviços financeiros e bancários. Então, tem uma tarefa difícil, que é fazer as considerações finais e ainda falar de outros setores da economia, mas vamos lá, como você é professor, acho que você consegue. Bom, então, primeiro de tudo, agradecer ao IBRAC por abrir esse espaço para a academia, né? Meu momento de transição aí do governo já tem 7 anos, então eu consegui, de alguma maneira, manter a interlocução com vocês. Estou chateado de não estar aí, e chateado de não estar aí no painel com vocês. Próxima vez, certamente, vou estar. Estou com muita saudade de todo mundo que está aí. Sim, e a resposta em relação ao que foi perguntado, sim. Acho que o primeiro movimento que está ficando é seguros, que não é bancário, mas é quase, né, porque é distribuído também por setor bancário. Aliás, inclusive, eu tive conversas com o pessoal da SUSEP, tem estimativas, inclusive, que o Open Insurance pode ter benefícios assim, mais tangíveis no Brasil até do que para serviços bancários propriamente ditos, né? Tem uma expectativa até maior para seguro do que tem para bancos. Para outros setores, eu acho que a gente ainda está um pouco distante, né? Embora a premissa inicial seja similar, eu não sei exatamente em termos tecnológicos e o quanto essas outras indústrias têm essa capacidade de transferência de dados. Então, embora isso já esteja em discussão em outros lugares do mundo, eu falei da Austrália como exemplo, né? Lá energia elétrica e telecom, mesmo lá ainda é uma promessa, né? Não é necessariamente algo que esteja agora em movimento. Então, o ponto que é interessante de setor financeiro, só para fechar mesmo, é que as discussões vão mudando numa velocidade enorme. Se você olhar, por exemplo, tem um evento anual que acontece, que é um festival de fintech em Singapura, que eu sempre gosto de ver quais são os temas que eles estão discutindo. Desse ano, por exemplo, é finanças descentralizadas, né? A ideia de desintermediação como forma de pressão competitiva. Você não ter mais os bancos intermediários, né? E uma maneira de você botar uma lógica de tecnologia acima, né, desses ativos e ativos que são não fungíveis sendo comercializados e tratados como investimento e outras possibilidades das mais diversas. Isso parece muito abstrato para a gente, mas no setor financeiro a coisa anda rápido. O ponto que, para não deixar de lado a minha histórica divergência e fraterna divergência com o Zeca, é que não necessariamente isso leva a menos intervenção. Na verdade, se você olhar, por exemplo, nos Estados Unidos agora, o que se fala é de intervenções mais prévias a esse modelo de mudança tecnológica do que a posteriori. Eu ainda não tenho posição formada com relação a isso, mas não é uma conclusão per se que você daqui para frente, por conta das mudanças tecnológicas, vai ter menos intervenção. Você pode ser que sim, pode ser que não. E os reguladores, inclusive, estão começando a se armar para ter diferentes visões sobre o modelo, que não seja só olhar para trás. Muito obrigado, Ragazzo, pela sua participação. Conselheiro Sérgio, gostaria de ouvir as suas considerações finais. Ademir, eu primeiro gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite para esse
para essa mesa, e eu gostaria de cumprimentar com bastante atraso o professor Ragazzo, que talvez pela emoção esqueci de enumerá-lo aqui nos meus cumprimentos individualmente a cada um deles. Isso é sinal de que você fez falta aqui presencialmente no IBRAC, que eu jamais cometeria uma gafe dessa em tempos normais. Aqui é uma posição interessante, uma posição delicada, uma posição difícil. Pelo lado do CAD, que eu falo aqui, evidentemente, com as minhas opiniões e não pelo CAD, e ouvir esses setores, digamos, ouvir um representante das incumbentes, não no papel de representante das incumbentes, mas alguém que tem essa experiência, o Zeca, também de uma forma bastante competente também aqui, ouvir o lado das fintechs, da Carol, não só competente, como também apaixonada no bom sentido, como também cobrando uma posição das autoridades, que é isso mesmo que tem que ser feito. São vários desafios que se impõem ao CAD, não só ao CAD, mas ao setor público de uma forma geral. E aqui, evidentemente, eu não posso cravar o que o CAD deve ou não fazer, até porque o CAD é uma pessoa, o conselheiro Sérgio é outra pessoa, e eu falo aqui apenas em nome próprio, né, o disclaimer que até é desnecessário fazer. Mas o fato de nós estarmos em um mercado em constante inovação, o fato de nós estarmos migrando de uma competição não pelo preço, mas pela experiência do consumidor, o fato de nós estarmos agora acrescentando coisas que necessariamente nós não dominamos, como o uso de inteligência artificial, de machine learning também, nesse sistema de meios de pagamento e todos os outros mercados derivados, a questão da interoperabilidade, que já foi mais forte no passado, mas que pode continuar sendo forte, ou pode não continuar sendo tão forte agora, o incentivo à inovação que não pode ser coibido, mensurar poder de mercado a partir de qualidade, privacidade de dados, são desafios que se impõem a todas as autoridades antitrust do mundo. Aqui no Brasil não é diferente. O CAD tem as suas qualidades, mas também tem as suas limitações. Então, vamos depender, sim, de uma conversa franca, aberta, com os agentes desse mercado, com os outros órgãos regulados, para que as melhores decisões sejam feitas no futuro, e o futuro, como bem colocou aí o professor Ragazzo, não é um futuro distante, e como colocou a Carol também, não é um futuro distante, talvez nós já estejamos no meio dessa revolução tecnológica e precisamos ver o correto timing, ser, como e quando intervir. Obrigado, Ademir. Muito obrigado, conselheiro. Agradeço a presença de todos, tanto aqueles que estavam no painel virtualmente, quanto os presentes. Agradecer bastante o IBRAC pela oportunidade de promover esse painel, parabenizar pela organização, excelente, inclusive a questão de conseguir fazer esse evento híbrido, né, e nos proporcionar a oportunidade de estar aqui hoje presente, revendo as pessoas e discutindo. Realmente muito, muito legal. Obrigado pela oportunidade e ficamos à disposição todos no painel para esclarecer qualquer dúvida na sequência. Obrigado a todos.